Olá, sejam bem-vindos a mais essa reflexão aqui do Ministério Jesus Diário. É muito bom estarmos juntos novamente. Olá a todos! Hoje a gente vai conversar sobre uma passagem bem direta de Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 30. Faz parte do nosso devocional Jesus Diário. Isso mesmo! E o tema é daqueles que fazem a gente parar para pensar. Construir com consciência. Exato. Jesus usa ali a imagem de alguém construindo uma torre, né? Para falar sobre calcular o custo de seguir ele. E é interessante o contexto, né? Isso vem logo depois dele falar que, para segui-lo, é preciso colocar tudo em segundo plano. Família, posses, até a própria vida. É um chamado radical. Radical mesmo. Então o nosso papo hoje é para tentar entender melhor o que significa esse calcular o preço. Não é um cálculo de dinheiro, obviamente, mas como a gente aplica isso na nossa fé, no dia a dia. Pois é. A passagem começa assim, né? Qual de vocês, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? É uma pergunta bem prática. Totalmente prática. E a torre, o que ela representa aqui, não é só uma construção física, imagino. Não, claro que não. A torre simboliza, tipo, uma vida cristã que é visível, sabe? Que tem um propósito, que deveria durar. Algo construído sobre um fundamento firme. E o erro tá justamente aí. E começar a se pensar. Exato. Começar sem antes se sentar e calcular o preço. Essa expressão no grego, psephizo, significa avaliar com cuidado, pesar mesmo. Pesar as coisas. Isso já mostra que o chamado de Cristo não é para ser algo só na emoção do momento, né? Um impulso. De jeito nenhum. É um convite para uma decisão, assim, consciente e profunda, que vai exigir renúncia, que mexe com a nossa vida toda. Exige planejamento, digamos assim. Certo. E o que seria esse custo, então, na vida prática do discípulo? Olha, eu penso que é reconhecer que seguir Jesus pede preparo, pede intenção, pede renúncia àquele negar a si mesmo, pegar a cruz que Jesus tanto falou. E fidelidade constante, né? Não só no começo. E isso, a perseverança é crucial, porque o entusiasmo inicial, bem, ele pode passar, mas o compromisso é que sustenta. É verdade. Lembrei de Provérbios 24:10, que fala sobre fraquejar no dia da dificuldade. Exatamente, e Hebreus 10:39 também, que nos incentiva a não desistir, mas a crer para conservar a vida. A fé de verdade se mostra na caminhada, né? Na constância. E o contrário. Quais as consequências de não fazer esse cálculo? De começar e, parar no meio? Jesus é bem claro quanto a isso. Ele diz que quem começa a construir e não termina, vira motivo de zombaria. O pessoal olha e fala, começou e não deu conta de acabar. Que forte isso. É muito forte, porque essa zombaria não é só vergonha pessoal. É um testemunho que se perdeu, sabe? Uma vida cristã que fica ali parecendo uma obra inacabada. Isso acaba manchando a imagem do próprio evangelho, né? Com certeza. Pode levar outros a duvidar. Paulo fala em 1 Coríntios 3:9 que nós somos edifício de Deus. Uma construção abandonada não honra o construtor, né? Faz todo sentido. Isso nos leva a uma autoavaliação, acho. Como é que está a nossa construção? Estamos pensando no custo, planejando, perseverando, ou será que tem áreas na nossa vida espiritual que estão meio inacabadas? É um bom momento para a gente olhar para isso, né? Avaliar e, se for o caso, retomar compromissos. Talvez uma prática espiritual que ficou para trás, um serviço que a gente deixou de lado. Sim, e buscar força nele, né? Porque sozinho... Exatamente, a força vem do Espírito Santo. Filipenses 1:6 é uma promessa linda sobre isso. Aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la. A conclusão depende dele agindo em nós. Que ótimo lembrar disso. Então, resumindo a ideia central. O verdadeiro discipulado exige essa consciência do custo, um compromisso sério e a decisão de ir até o fim. Isso, Jesus nos chama para construir com ele, mas ele pede essa entrega total, essa decisão consciente. Perfeito. E falando em caminhar juntos e perseverar. Sim. Queremos aproveitar para agradecer de coração a toda a comunidade do Ministério Jesus Diário que nos acompanha, que reflete junto com a gente. Um abraço especial para o pessoal que está lá no nosso grupo do WhatsApp, sempre participando. É muito bom ter vocês. Com certeza.
É uma alegria essa comunhão. E para quem está ouvindo e talvez ainda não conheça tão de perto o Ministério Jesus Diário, fica aqui o nosso convite. Busque saber mais, se conecte com a gente. O apoio de todos é fundamental para essa obra continuar. Isso aí. E para a gente encerrar essa reflexão, vamos fazer uma oração bem rápida inspirada no nosso devocional. Vamos sim. Senhor nosso Deus, te pedimos ajuda para não vivermos uma fé só de fachada, baseada em impulsos passageiros. Que a gente possa entender a profundidade do teu chamado, Pai, e calcular, sim, o custo de te seguir. Dá-nos coragem, Senhor, para assumir esse compromisso de verdade e nos dá a força do teu Espírito para perseverar, para continuar construindo, mesmo quando for difícil. Que a nossa vida seja de fato uma construção sólida, que glorifique o teu nome, e que a obra que o Senhor começou em nós seja completada dia após dia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.